Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e este é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional condenou a invasão dos prédios públicos e os ataques desferidos contra os três poderes realizados em Brasília. Em vídeo divulgado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, reforçou o caráter golpista dos ataques e afirmou que a instituição seguirá na defesa do Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil considera inaceitável a invasão dos prédios da Presidência da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Condenamos com toda a veemência essa ação golpista que se instala no país. Temos clareza de que esses ataques têm o objetivo de enfraquecer os pilares do mais longevo período democrático da história brasileira. E é neste momento, nossa prioridade é defender o Estado Democrático de Direito, que é uma das missões legadas pela Constituição à Ordem dos Advogados do Brasil. É hora de encerrar de uma vez por todas as investidas contra a democracia brasileira. Disso depende a pacificação de que o país precisa para retomar o caminho do desenvolvimento. A liberdade de expressão e manifestação não incluem permissão para ações violentas nem para atentados contra o Estado Democrático de Direito. E os responsáveis por este levante golpista precisam ser identificados e punidos, preservando-se o devido processo legal, a ampla defesa e também o contraditório. A Ordem também divulgou no site da OAB uma nota oficial sobre os ataques que aconteceram na Praça dos Três Poderes. Além da depredação física, os ataques têm como objetivo o enfraquecimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário e da Constituição Federal, que são os pilares do mais longevo período democrático da história brasileira. Tais atos devem ser repelidos pelas forças de segurança de acordo com as disposições legais. É hora de encerrar de uma vez por todas os intentos contra o Estado Democrático de Direito no país. Somente assim será possível buscar a pacificação necessária ao Brasil. Para isso, é preciso que os artífices dos levantes golpistas sejam identificados e punidos, sempre tendo acesso ao devido processo, à ampla defesa e ao contraditório. A OAB lembra que as liberdades de expressão e manifestação protegidas pela Constituição Federal não incluem permissão para ações violentas nem para atentados contra o Estado Democrático de Direito. A Ordem acompanhará os desdobramentos do episódio e está pronta para atuar de acordo com suas incumbências legais e constitucionais em defesa das instituições republicanas e das prerrogativas de advogadas e advogados que trabalharem nos casos decorrentes dos eventos de domingo, usando para isso, inclusive, ações judiciais. O posicionamento da Ordem repercutiu na imprensa de todo o país e foi destaque, entre outros meios de comunicação, do portal Veja, Metrópolis, Agência Brasil, Estadão, Poder 360 e Consultor Jurídico, além de emissoras de rádio e televisão. Representantes dos três poderes e da sociedade civil repudiaram de forma contundente a ação dos terroristas. Classificaram de desprezíveis e bárbaras as cenas em Brasília. Para alguns, o que aconteceu hoje foi o mais grave atentado à democracia desde a redemocratização. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, disse que os ataques contra o sistema democrático precisam acabar. Temos a clareza de que esses ataques têm o objetivo de enfraquecer os pilares do mais longevo período democrático da história brasileira. E neste momento, nossa prioridade é defender o Estado Democrático de Direito, que é uma das missões legadas pela Constituição à Ordem dos Advogados do Brasil. Em reunião extraordinária, o Conselho Pleno da OAB se uniu para refletir sobre a defesa do Estado Democrático de Direito. A sessão foi chamada tendo como pauta a crise desencadeada pelos atos de vandalismo em Brasília. A primeira reunião dos conselheiros federais e da Diretoria Nacional da OAB estava marcada para 6 de fevereiro. No encontro de forma híbrida, foi feito um balanço das medidas que a entidade tem empreendido desde a data dos ataques, de acompanhamento das decisões tomadas na sequência e reuniões com as autoridades competentes. Eu agradeço a participação de todos que puderam participar e prestigiar essa audiência, essa reunião do Conselho Federal no dia de hoje. Tenho trabalhado, como disse, em conjunto com todos os senhores e com todas as senhoras para que nós possamos buscar dias mais candentes para a sociedade brasileira, para a advocacia,
que nós possamos ter um Brasil cada dia mais igualitário, mais plural, mais participativo e, sobretudo, um país mais pacífico. Quero aqui, presidente, mais uma vez reiterar meus cumprimentos pela sabedoria e serenidade de Vossa Excelência na liderança desse processo em que Vossa Excelência tem priorizado não apenas a defesa da democracia, condenando os atos ocorridos no domingo passado, mas principalmente liderando a advocacia na defesa das prerrogativas, dos direitos humanos, da fiscalização da profissão, e isso nos dá uma tranquilidade muito grande estar ao seu lado, sob sua liderança, na direção da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse quadro de terror, esse quadro que nos assola, mas esse quadro que passará. E passará porque tenho certeza que, com Vossa Excelência à frente, quero parabenizá-lo, presidente Simonetti, pelo seu destemor, pela sua coragem, que, em conjunto com a sua diretoria, tem enfrentado todo esse quadro dantesco que, infelizmente, a nossa República vem vivenciando. É um momento de união, é um momento da nossa instituição como um todo mostrar força, mostrar o sentimento preponderante que nós temos em cumprir cada vez mais e cada dia mais as nossas finalidades institucionais. E, principalmente, a defesa intransigente da nossa democracia, do nosso Estado Democrático de Direito. Em nome dos ex-presidentes da OAB Nacional, o membro honorário vitalício Bernardo Cabral rechaçou o vandalismo cometido e defendeu uma atuação rigorosa da ordem contra o fanatismo. Além deste repúdio, agir com vigor para mostrar que a OAB é a grande defensora da Constituição de 88, que foi, sem dúvida nenhuma, oriunda de uma Assembleia Nacional Constituinte, portanto legítima, porque foi o povo que deu, não pode estar subjugada de joelhos a esse tipo de fanatismo. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil considera inaceitáveis agressões físicas ou verbais contra quaisquer advogadas ou advogados em decorrência de sua atuação profissional. A advocacia deve ser respeitada ao exercer suas obrigações constitucionais, não importa quem sejam seus representados. Na última semana, o advogado Cristiano Zanin foi covardemente agredido e ameaçado no aeroporto de Brasília, em função da defesa de um de seus clientes. Vagabundo. Hein? Vagabundo. Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Ó que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha. Ó, aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. O episódio que aconteceu com o advogado Cristiano Zanin é de uma reprovabilidade imensa por parte da advocacia brasileira. O Conselho Federal, através do seu presidente Beto Simonetti, diretoria, já se manifestou com um ato de reprovação, um ato de desagravo nacional. Nós, também, da Comissão Nacional de Prerrogativas, vivenciamos o dia a dia da advocacia, suas dificuldades no exercício e, principalmente, como nesse caso, da representação do advogado que faz o seu trabalho lícito, correto e, acima de tudo, digno, e também, como a própria Constituição fala, indispensável a sua presença para a administração da justiça. Atos como esse, que são atos agressivos, morais, uma agressão de ameaça, representa tentar intimidar a advocacia no exercício lícito da sua profissão. Infelizmente, episódios como esse que aconteceu com o Dr. Zanin acontece no Brasil. E por isso que a OAB, as 27 seccionais, as comissões nacionais, locais de prerrogativas e a Comissão Federal de Proteção às Prerrogativas age e está agindo severamente para que esses atos não se repitam e não denigram a imagem da advocacia. Porque quando se ataca um advogado, ataca a advocacia e denigra-se a imagem da advocacia. E a advocacia representa o ato maior da democracia, que é o direito de representar o cidadão, seja qual for a demanda. Não podemos aceitar as ações que estão sendo tomadas e, a princípio, também
agora com o projeto Mais Prerrogativas pelo Brasil, essa é uma das bandeiras que nós vamos visitar a Advocacia Nacional, seja na capital ou no interior, para justamente conscientizar a todos os colegas que não aceitem essas agressões e quando elas começarem a surgir, nós podemos ser comunicados através das seccionais e também chegar ao Conselho Federal para tomar as ações. Na verdade, nós temos uma cultura no Brasil que muito se confunde. Esse episódio que envolve o Dr. Zanin, ele traz essa questão de fazer com que o advogado ou advogada esteja materializado no seu cliente. E ele muitas vezes, e na maioria das vezes, não está materializado por seu cliente. Ele exerce a sua função. Então, seja por uma questão ideológica, como foi esta, seja por uma questão particular, muitas vezes, como tivemos casos, infelizmente, de um advogado que fez o acompanhamento de uma reintegração de posse, trabalhou ilicitamente para o seu cliente, tirar da posse um indivíduo que estava ilegalmente lá, e o possuidor ilegal agrediu o advogado e disse: não, tu está me tirando da minha terra. Isso confundiu a participação do advogado com o direito do cliente. E essas prerrogativas são violadas nesse sentido. Esse assunto também foi pauta do Conselho Pleno da OAB, que por aclamação aprovou o desagravo ao advogado Cristiano Zanin. O ato será realizado na próxima sessão ordinária do Pleno, em 6 de fevereiro. Essas agressões que ocorrem no cotidiano, contra a advocacia brasileira no cotidiano, elas têm sido rechaçadas, mas precisou que se atacasse um advogado extremamente competente, extremamente renomado, para que fosse levado ao conhecimento de toda a sociedade brasileira o que a advocacia passa ao longo dos anos e o que a ordem faz para poder coibir e punir invariavelmente esse tipo de ataque. Então, agradeço a todo este conselho. Eu entendo que a partir deste momento e com a criação do grupo de trabalho permanente publicizada ontem, nós teremos uma nova frente de defesa da dignidade da advocacia. Também gostaria, presidente, já conversei com Vossa Excelência, de propor aqui, desde já, uma campanha de valorização da advocacia, uma campanha a ser capitaneada pelo Conselho Federal, para esclarecer, principalmente a sociedade, de que a advocacia não defende ilícito, a advocacia não defende o criminoso, a advocacia não defende qualquer mal feito, a advocacia defende a justiça, a aplicação da lei em face do cidadão, nos limites dela. E esse esclarecimento é importante para que toda a sociedade esteja consciente. A Ordem dos Advogados do Brasil recebeu o agradecimento do Instituto Nacional de Seguro Social pelo trabalho realizado por membros da Comissão Especial de Direito Previdenciário para a melhoria dos sistemas da autarquia. Confira na entrevista. No início de 2022, a Comissão de Direito Previdenciário iniciou um trabalho conjunto com o INSS na busca de melhorias para os sistemas que permitem tanto ao segurado quanto à advocacia fazer requerimentos, acessar documentos e emitir guias, por exemplo, relativos às contribuições previdenciárias. Durante 2022, foram feitas reuniões semanais e quinzenais, então a gente teve muito trabalho nessa contribuição de levar as demandas da advocacia e dos segurados. Alguns avanços aconteceram, mas a gente segue no trabalho de contribuir com sugestões e cobrar os avanços indispensáveis para o pleno acesso de requerimentos e de informações. Para destaque de algumas conquistas que a gente teve, por exemplo, o acesso a laudos médicos, o acesso a laudos também das assistências sociais, os laudos sociais. A gente teve também a possibilidade de se fazer a emissão de guias de ajustes para quem contribui abaixo do mínimo a partir de 2019. Em 2022 já foi disponibilizado isso através do meu INSS do cliente, mas a gente segue em melhorias através da liberação de senhas para que o advogado possa fazer o cadastro do seu cliente diretamente e já obter a senha. Melhorias também para que a advocacia possa ampliar os requerimentos. A gente teve um aumento de mais de 80 serviços durante o ano de 2022, mas a gente segue buscando que todos os serviços disponíveis aos segurados sejam também acessíveis pela advocacia através do seu usuário e senha. Essas melhorias são
buscadas pela advocacia e também partem do acordo de cooperação técnica com o INSS de todas as seccionais brasileiras. Mudando de assunto, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, recebeu o título de cidadão piauiense na sede do Parlamento Estadual em Teresina. A honraria é destinada a pessoas que contribuem com o desenvolvimento local. Eu tenho muito orgulho de representar a advocacia brasileira nesta ocasião, ministro Cássio. Hoje, sinto que um pedaço de mim se torna definitivamente piauiense, e isso me enche de alegria e gratidão. Este é um dia extraordinário, que ficará marcado para sempre em minha trajetória, governador Rafael. Sou apaixonado por esta terra e agora meu impulso por justiça e cidadania neste grandioso estado se intensifica ainda mais. Encerro meus agradecimentos, afirmando que a partir de hoje me torno um cidadão piauiense, orgulhoso e cheio de esperança. E em nome da Advocacia Nacional, deixo a minha gratidão a todo o povo piauiense e aos seus legítimos representantes, membros do Poder Legislativo Estadual, responsável pela paisagem democrática e cidadã da política deste Estado. Portanto, seguiremos irmanados pela justiça, solidariedade e cooperação. E com o coração absolutamente cheio de graça e afeto, registro o meu eterno agradecimento a este povo. Um forte abraço e um grande viva ao Estado do Piauí e à advocacia brasileira. A casa está belíssima para poder prestar essa homenagem, não só ao Beto Simonetti, do presidente, mas a toda a advocacia, não só piauiense, mas brasileira. Simonetti também foi homenageado pela OAB do Piauí pelos relevantes trabalhos realizados em prol da classe. Esse assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB. Acompanhe. Durante seu discurso, Beto falou sobre as metas para 2023 e os projetos em parceria com a seccional piauiense. Segundo ele, abre aspas, temos inúmeros projetos que já estão em andamento e outros que terão início ainda este ano. A exemplo disso, um projeto que interessa muito o estado do Piauí, que é a interiorização da advocacia. Queremos conhecer a necessidade dessa advocacia e, a partir desta integração, propiciar tecnologia e condições dignas de trabalho para todos os advogados e advogadas. Fecha aspas. Além do presidente da OAB Nacional, foi homenageado também o membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. A seccional cearense da OAB inaugurou a Sala de Apoio à Advocacia na comarca de Juazeiro do Norte. O espaço conta com sala climatizada, móveis projetados e computadores modernos que vão ajudar os advogados da cidade no atendimento à população. Cumprindo o Plano Nacional de Interiorização da Advocacia, comandado pelo Conselho Federal da OAB, em parceria com a OAB Ceará e também com a OAB Juazeiro do Norte, nós inauguramos na última terça-feira a sala da OAB dentro do Fórum Estadual da comarca de Juazeiro do Norte, uma região muito importante no Cariri cearense, interior do Ceará e do Brasil, e lá podemos dispor a advocacia de um novo espaço devidamente equipado, devidamente estruturado para receber os advogados e advogadas que vão àquele fórum e que precisam de um local para trabalhar, para atender algum cliente, para fazer audiências virtuais, para confeccionar uma petição. E além, muito mais, de um ato protocolar, ou do próprio cumprimento do estatuto que diz que cada fórum, cada tribunal, cada delegacia tem que ter uma sala, esse, na verdade, é um grande gesto. E esta inauguração é um olhar que a OAB Nacional, em parceria com as seccionais e com as subseções, está tendo para a advocacia que está no interior do país. A inauguração da sala da OAB no Fórum Estadual da comarca de Juazeiro do Norte foi o pontapé das nossas ações em 2023, logo nos primeiros dias do mês de janeiro, mas diferentemente e além muito mais do ano passado, que nós
estávamos ainda estruturando e entendendo os problemas da advocacia que está no interior, fazendo um censo para chegar ao número de que 50,4% dos advogados e advogadas do Brasil estão no interior do país. Logo, esta pauta atua para a maioria, mais da metade da advocacia que está no interior. Eu não tenho dúvida de que, com a decisão do presidente Beto Simonetti e toda a diretoria do Conselho Federal, com todo esse apoio que está sendo dado à Coordenação Nacional de Interiorização, nós iremos, durante o curso de 2023, colocar em prática, tornar efetivo tantas outras ações que estão no nosso plano e que chegarão a todo o Brasil. Esse é o nosso plano, com construções, inaugurações, coworks, salas, entrega de equipamentos de informática para que, nesta nova quadra de digitalização do direito, do PJE e da necessidade de ter salas com equipamentos eficientes, estaremos, portanto, também entregando e teremos tantas outras ações, além da presença efetiva do Conselho Federal andando o país, as suas regiões, as subseções e seccionais, para dizer que estar ao lado e que estar apoiando cada um dos advogados e advogadas que estão no país como um todo, especialmente os que advogam e que cumprem a missão no interior. A OAB Nacional e a OAB-DF participaram da reunião convocada pelo governo do Distrito Federal para discutir o avanço das medidas tomadas após a depredação de patrimônio público na Praça dos Três Poderes. Nesta primeira reunião foram tratados temas como a celeridade na apuração dos fatos, o bom andamento das audiências de custódia, o atendimento de saúde adequado aos presos e o desejo de transferi-los aos estados de origem. Em frente aos atos que foram praticados no último dia 8, e a decisão judicial que afastou o governador, bem como a intervenção federal ocorrida na segurança pública do Distrito Federal, o governador em exercício resolveu instituir uma espécie de gabinete de crise, um gabinete que visa preservar a estabilidade institucional do governo do Distrito Federal, composto por diversas instituições, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, representante da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, Defensoria Pública, OAB, enfim, diversas instituições para contribuir com essa estabilidade institucional. Nós fizemos uma primeira reunião na última sexta-feira, onde participaram a OAB Nacional e também a OAB do Distrito Federal, presidida pelo nosso queridíssimo presidente Délio Lize Silva Júnior, aonde nós compartilhamos informações. Foi possível observar dentro da atribuição de cada instituição como estava a situação, não só do sistema prisional, mas relacionada a todas as questões no Distrito Federal afetas a questão dos atos do dia 8, onde foi possível também contribuir através de diversas informações que foram prestadas sobre a atuação específica da OAB, no apoio às famílias, no apoio às instituições, de modo que essa interlocução, esse gabinete de crise montado com o assento da OAB, ele está sendo muito importante para esse tráfego e essa interlocução entre as instituições para prestar esse tipo de apoio. Não só aquelas pessoas que estão presas, que merecem ter os seus direitos e garantias fundamentais observados e preservados, aliado às investigações e às punições que com certeza hão de vir, mas também essa estabilidade institucional ao governo do Distrito Federal. A Escola Superior de Advocacia Nacional realizou no canal da ESA Nacional no YouTube um debate voltado à execução de crédito condominial. A transmissão foi aberta ao público. Confira. Por que a gente escolheu esse tema? Porque dentro dos assuntos tratados no curso, era um tema com menor complexidade para que a gente pudesse tratar aqui nessa hora, conversando com vocês via YouTube e via Instagram. Ao vivo, estamos aqui para conversar com todos vocês. Pessoal, a gente tem aqui uma questão importante para começar a tratar do tema, que é a possibilidade que o CPC 2015 nos trouxe para
a gente poder executar diretamente o débito condominial. Então, diferente do que existia no CPC revogado, que eu precisava ajuizar uma ação de conhecimento contra o devedor de condomínio. E aí esse devedor de condomínio tinha todo o direito ao contraditório amplo, né? Ele contestava a ação, aí abria prazo para réplica pelo credor, pelo condomínio. Depois esse credor aguardava para ver se o juiz julgava o feito antecipadamente, que normalmente era o que acontecia, né? Pelo 330 do CPC revogado, o atual 355, julgava antecipadamente e proferia uma sentença. Aí o advogado entrava em contato com o condomínio e falava assim: ganhamos. O síndico do prédio falava: quando eu recebo? Então, agora abriu o prazo para ele executar. Desculpa, para ele apelar. Aí ele apelava. Por quê? Porque a apelação no sistema processual civil brasileiro tem efeito suspensivo automático, tanto no sistema do CPC de 73, como no sistema do CPC em vigor. E aí, dependendo de onde estava o processo e para onde ia o processo, essa apelação poderia durar bastante tempo até que ela fosse julgada, e aí geraria a possibilidade da execução, ainda que provisória, via cumprimento da sentença. Eu estou falando via cumprimento da sentença porque a partir de 2006, ou seja, 10 anos antes da entrada em vigor do Código, a gente já podia fazer via cumprimento da sentença. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!